Boa noite, amados e amadas. Deus seja convosco, aleluia. Graça damos ao Senhor nessa noite mais uma vez, porque estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Damos graças e aleluia a esse Deus sublime, esse Deus grande, poderoso de Israel. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome dele. Louve ele junto comigo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Ele é santo. Ele é poderoso, aleluia. Esse é o nosso Deus. Estamos aqui felizes porque Deus, ele nos encontrou, nos trouxe das trevas para a luz, aleluia. Ele é santo. Declare nessa noite que o Senhor é santo, aleluia. Ele é digno de louvor. Ele é santo. Ele é santo. Deus é santo. Aleluia. Poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Deus maravilhoso. Nessa noite eu já quero meditar na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7 a seguir. O amor de Deus. Porque ele é digno. Nos amou primeiro e deu seu Filho unigênito por mim, por você, por nós. Por isso temos que agradecer a ele. Devemos tudo ao nosso Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Alexia, baixar. Alexia, baixa. Alexia, pausa. Queridos, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, nessa noite para a nossa meditação e louvor ao nosso Deus. Diz assim a santa e perfeita palavra do Senhor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nos tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Amém? Queridos, essa palavra é tremenda, ela é importante para nossas vidas nessa noite. Precisamos aprender sobre Deus e o seu verdadeiro amor. E a Bíblia começa dizendo, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, veio dele, não foi de nós. Foi ele que colocou o seu espírito de amor em nós. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Interessante que Deus diz que só conhece a ele aquele que verdadeiramente ama. Mas ele também deixa claro que aquele que não ama o seu irmão, aquele que não ama o próximo, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Ele é o próprio amor em pessoa. Então, queridos,
para nos aproximarmos de Deus, termos comunhão e intimidade com Ele, precisamos amar. Amar o amor que Ele já nos deu. Ele que nos ensina a amar. E aquele que não tem amor no coração, a Bíblia diz que devemos pedir a Ele todas as coisas. Quem sabe, talvez, você tenha passado por muitas circunstâncias que te esfriou, te deixou com o coração endurecido, você não consegue mais amar, não consegue perdoar. Talvez você não se sentiu amado, talvez você tenha se sentido rejeitado pelo mundo, pelas pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É a palavra que diz. Então, queridos, o amor já começou nele. Então, como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos as pessoas que estão à nossa volta? Impossível. Aí ele diz assim, ó, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Foi Ele que nos amou primeiro. E aí ele diz assim, ó, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Se vivemos é porque o amor de Deus foi compassivo para conosco e nos permitiu chegarmos até aqui. Aí Deus fala, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus foi tão grande para com a humanidade, que Ele, até o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Ele deu para nos salvar. Veja, queridos, que nunca mais vai existir um amor tão grande como esse, porque ninguém seria capaz de dar o seu filho por amor de alguém. Aí ele diz assim, ó, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, porque quem ensinou primeiro, quem nos deixou o exemplo de amor foi o próprio Deus, né? Então, ele diz que ninguém vê a Deus, né? Ele fala aqui na palavra, deixa eu achar aqui, ninguém jamais viu a Deus, versículo 12. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Olha, vou repetir. Ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Quem viu a Deus face a face? Ninguém. A Bíblia diz que os profetas no passado falavam, quando eles percebiam a presença de Deus, eles diziam, eis que vi a Deus e vou morrer. Porque eles sabiam que quem visse a Deus jamais poderia conseguir sobreviver. Né? Poder, a glória tão grande. Mas assim, percebia a presença do Senhor. Então, mas ninguém nunca viu a face verdadeira de Deus, ninguém nunca viu. A gente sente a presença, Deus nos visita, em forma de luz, os anjos. Deus tem várias manifestações, fala conosco, mas ver Deus face a face ninguém nunca viu. Aí a palavra diz assim, ó, nisto, o amor, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Olha aí, queridos, é a palavra que diz. Como eu sei que Deus está em mim? Porque eu amo ao outro, ao próximo. Então, se eu amo de verdade, Deus está em mim. E em nós ele é perfeito o seu amor. Se eu não amo o próximo, Deus não está em mim. Impossível, por quê? Porque Deus é amor. Então, se eu digo que Deus está na minha vida, as características que tem que me acompanhar é as características dos atributos de Deus, que Deus é amor, Deus é justiça. Se Deus é amor, os filhos deles também têm que aprender a amar. Se Deus é justiça, temos que aprender a ser justos. Se Deus é verdadeiro, temos que aprender a ser verdadeiros e deixar a mentira de lado, que pertence a Deus, não pertence a Deus, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é o inimigo. Então, como eu posso dizer que Deus está em mim? Quando as características de Deus me acompanham. Não é pelo que eu falo, é pelo que eu faço. É no meu dia a dia. Não pelo que eu penso e que eu falo somente, mas eu também tenho que pensar, falar e agir de acordo ao que Deus me pede, a palavra de Deus. Ainda que às vezes nos iramos, pecamos, mas quando temos os atributos de Deus nas nossas vidas, nós perdoamos e nos arrependemos, né? Eu não queria fazer aquilo ali e fiz. Aí eu me arrependo. Mas, queridos, para aqueles que não se arrependem dos atos que cometem, os atos errados, Deus não está, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não pode habitar em templo sujo. Primeiro ele pede que deixe que ele nos limpe para ele habitar em nós, porque ele é santo, como disse o hino, santo, poderoso.
Então, queridos, nessa noite Deus está nos pedindo para que a gente venha amar, abrir o nosso coração. Sabe, queridos, pedir ajuda do Senhor para limpar nossa mente, o nosso coração e colocar amor. Precisamos amar mais. A humanidade precisa amar, porque o amor tem se esfriado. E a falta de amor, queridos, leva a tantas coisas, leva à criminalidade, leva à rejeição, leva à destruição de lares, leva, queridos, a tanta coisa, queridos. A falta de amor leva à depressão. Então, o que falta é amarmos mais uns aos outros, porque quando há amor, a gente é incapaz de fazer mal para alguém. Então, por isso que Deus manda que a gente venha amar um ao outro, porque quem ama só quer o bem do outro, só vai fazer o bem para o outro, não vai invejar o outro, não vai querer destruir o outro. O amor é o contrário de todas as coisas ruins. A Bíblia diz que o amor cobre todas as coisas. Lembra de Coríntios 13, onde Deus fala que tem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas ele também disse que dessas três coisas, a mais importante é o amor. O amor é mais importante até mesmo do que a fé e a esperança, né? Porque quando amamos, passamos por cima de coisas que jamais conseguiríamos passar se não tivesse amor. Mas o amor é benigno, o amor quer o bem, o amor fala bem, cuida bem. O amor perdoa. Então é isso que é o amor. Então Deus nessa noite está nos pedindo, vamos amar mais uns aos outros e pedir a Deus que nos ajude a superar, que Deus venha tirar todo o trauma, toda lembrança negativa, que Deus venha limpar nossas mentes, nossos corações, para que possamos amar como Ele amou. Porque ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós o seu amor é perfeito. É perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele. Quando amamos, estamos nele. Se não amamos, não estamos nele. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque aprendemos a amar com ele. Porque ele nos deu do seu Espírito. Então, se o Espírito está na nossa vida, temos que amar como ele amou. Vamos aprender a amar como ele amou. Vamos aprender a cuidar como ele cuidou. Entende, queridos? O amor é isso, o amor é benigno. E aí, para terminar, ele fala: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Por quê? Porque ele nos amou. Ele diz na palavra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Você vê que o amor de Deus é tão grande que nos alcançou. Outrora nem conhecíamos a Deus direito, só de ouvir falar. E ele, pela misericórdia e bondade, nos alcançou, nos ensinou, nos deu espírito de discernimento para entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que serve para a gente e o que não serve. Então, nessa noite, ele está te dizendo: busque a minha face. Se você ama, amém. Se você não consegue, peça a mim, e eu derramarei do meu espírito sobre vós. Espírito de paz, espírito de amor, de comunhão, para comigo e para com os homens na terra. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que esse amor, ágape, que é o amor de Deus, venha assim invadir o nosso ser, encharcar nosso espírito, nossa alma, porque o amor também traz cura. O amor cura. O amor cura o espírito, cura a alma, e o amor cura até o corpo. Cura o nosso corpo. Porque o amor faz bem, o amor traz paz. Então, vamos pedir a Deus nessa noite em oração que Ele nos ensine a amar como Ele amou o mundo. Mas há um amor verdadeiro, que independente de qualquer coisa, vamos estar na posição de Deus, amando aqueles que nos perseguem. Ele fala assim: perdoai e amai aqueles que vos perseguem. Por quê? Ele diz que brasas seriam amontoadas na cabeça deles. Agora ele diz: que recompensa tem se vocês se vingarem? Nenhuma. Ele diz que se a gente se vingar, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o inimigo está fazendo. Que diferença tem? A gente vai estar se igualando a eles. Então a gente tem que ser superior a isso tudo através do nosso Deus, que nos ensina a passar. Deixa lá, deixa de lado, segue a tua vida, siga a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o conselho de Deus nessa noite: siga a paz com todos e busque a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E vamos seguir ao Senhor. Os projetos que Ele tem para a tua vida é grande. As bênçãos que Ele tem para a tua vida são muitas. E muitas das vezes até perdemos porque ficamos tirando o foco do que Deus tem para nós e colocando
nas perseguições, nas mentiras, nas calúnias. É isso que o inimigo quer. Então, nessa noite, tire o foco, ame, ore e deixe lá que a vingança pertence a Deus, não é a você, não é a mim. Mas saiba que Deus é amor e é justiça. E Ele vai fazer justiça na tua causa. Não sei qual a causa nessa noite que você precisa que Deus faça justiça, mas eu quero te dizer, Deus, Ele é completamente justo. Não, Ele está vendo todas as coisas. Não se preocupe, não. Só se preocupe em amar e fazer o que Ele está mandando você fazer nessa noite. E o resto deixa com Ele, que Ele que cuida. Ele guerreia as tuas guerras, cuida das tuas causas, vinga as tuas vinganças. E é isso aí. É Deus quem faz todas as coisas. Ele não quer que sujemos nossas mãos. Ele quer que obedecemos a palavra dele. Em o nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Soberano Deus, grandioso, poderoso, Deus de amor e de justiça. Nessa noite, Pai, te buscamos a tua face. Já te pedimos perdão pelas nossas falhas. Se falamos, se pensamos, se agimos de formas corruptas, Pai, nos perdoe, nos purifica de todo o mal. Não deixe, Pai, que permeie a amargura, a maldade, a vingança em nossos corações. Limpa-nos, Senhor, de todo o mal. Lança por terra nessa noite todo espírito contrário das trevas, toda perseguição, tudo que não vem do teu espírito. Tira de nós, Senhor, nos ajude a amar, mas a sermos verdadeiros uns para com os outros e amarmos de verdade uns aos outros, como o Senhor determinou que deveríamos fazer. Nos ajuda, Senhor, fica conosco, nos dá a vitória, mas mais uma vez, nessa semana que segue, em o nome de Jesus, nos cubra com o todo-poderoso nome e sangue do Cordeiro Santo, de Jesus Cristo de Nazaré, e que teu Espírito Santo interceda por nós, naquilo que não sabemos orar, que o seu Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis diante de Deus, mas nos dá vitória, Senhor, nos dá vitória na nossa vida espiritual, nos dá vitória na nossa casa, junto com a nossa família, nos dá vitória nas causas, Pai, de trabalho, das finanças, todas as causas que colocamos todos os dias em oração nas tuas mãos, que tu venha nos dar vitória, dá vitória a mim, dá vitória à minha família, à minha casa, dá vitória ao teu povo que me assiste, que me ouve, em o nome de Jesus, e ensina o teu povo, dá discernimento de espírito, e ensina a eles, Pai, através do teu espírito, a se conduzir na terra, e nos ensina, porque precisamos de ti, em nome de Jesus. Já quero agradecer nessa noite, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus fique convosco, vos dê uma boa noite de sono e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Amém, queridos? Fiquem em paz. Alexia, continuar.